Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Diogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, né? Mais um vídeo de ranking, né? Mas não é bem um ranking, né? Eu vim trazer a parte 3, né? Personagens, né? Do mundo real aqui que poderiam, né, aparecer em Shumatsu no Valkyrie, né? Ou Record of Ragnarok. E lembrando, né, que não vai ser um ranking, né, vai ser meio que uma lista. Então eu organizei, né, de 1 a 12, mas basicamente, né, eles não estão, tipo, ranqueados do melhor para o pior, só estão em ordem que eu coloquei mesmo, né. Então vamos, né, para a lista. Em 12º lugar, eu coloquei o Marco Polo, né, o italiano. E eu coloquei ele, né, porque ele tem histórias fantásticas, né, que ele conta, né, de aventuras, né, que ele realizou pelo mundo. E eu acho que seria, né, um personagem, né, que faria, né, muito sentido estar ali. E também por ele ter passado por várias dificuldades, né, ele disse que encontrou dragões, que encontrou criaturas místicas, né, quando foi, porque ele era um cara europeu, né, que navegou, né, para as Américas, né, para a África, para a Ásia, né, então ele viu muita coisa, né, diferente, né, do que ele estava habituado, né, então tem animais, como outras coisas assim. Então ele tem histórias fantásticas, né? Seria bem legal, né, ele vir, né, na forma de um guerreiro em Shumatsu no Valkyrie, né. Então, em 12º lugar, eu coloquei o Marco Polo, né, no italiano. Em 11º lugar, né, eu coloquei o Henri Tandey, que é um soldado, né, da Inglaterra. Você pode até não conhecer quem é o Henri Tandey, mas ele é uma figura, né, de extrema importância, né, para a nossa história recente, né, porque basicamente ele lutou, né, na Primeira Guerra Mundial. E basicamente ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele poupou um soldado, né? Ele tinha um soldado na mira, né? Que basicamente na guerra o seu trabalho, né, é matar o soldado inimigo. Ele tinha um soldado austríaco na sua mira, só que como ele já tinha tomado um tiro, né? Eu acho que foi na perna, foi no joelho, alguma coisa desse tipo. Ele pegou, né? Meio que poupou, né, esse soldado. E esse soldado não era nada menos ninguém do que Adolf Hitler. Então, basicamente, né, ele poupou uma das pessoas, né, que iriam dar motivos, né, para iniciar a Segunda Guerra Mundial, que ele poupou uma vida, né, que acabou, né, ceifando milhares de outras vidas, né. Então, ele disse que se arrependia de ter feito isso, né, se ele pudesse voltar no tempo, ele mataria, né, o Hitler, e eu acho que seria bem legal ele aparecer, né, com essa premissa, onde ele poupou, né, um soldado que trouxe um caos, né, ao mundo, e dessa vez, né, ele viria com a Valkyria, né, virando uma arma, eu acho mais interessante, uma arma de fogo, e falaria, né, que dessa vez, né, ele iria salvar os humanos, né, do Ragnarok, né, e dessa vez ele iria agir para que vidas fossem poupadas. Então, em 11º lugar, eu coloquei o Henri Tandey. Agora, em 10º lugar, eu coloquei o Napoleão Bonaparte, né, de origem francesa, que ele poderia muito bem, né, ter aparecido em Record of Ragnarok, porque ele era um ótimo estrategista de guerra, né, e também tem muitas cenas, né, muitas imagens, né, dele sempre no seu cavalo e tal, onde poderia, né, ser até um cavalo tecnológico, né, a arma que ele usa, ou um cavalo mesmo, né, usando uma armadura, né, que fosse junto com o corpo dele ali, e onde ele usaria, né, táticas de guerra, né. Então, por isso eu coloquei, né, o Napoleão Bonaparte, né, o francês, em 10º lugar. Em 9º lugar, né, eu coloquei um personagem bem polêmico, né, da história recente, que seria o Che Guevara, né, o cubano, onde ele era um revolucionário, né, e também ele tinha muitas táticas, né, de guerrilha. Então eu coloquei ele aqui, né, porque ele poderia, né, se juntar, né, e ajudar, né, ele tinha questões socialistas, né, ele poderia falar, né, que, sei lá, que é uma visão imperial dos deuses, alguma coisa assim, né, lembrando, né, de como esse personagem foi, né, personagem não, né, esse homem foi, né, no mundo real, e nisso, né, ele poderia, né, ter alguma arma, né, dizem que ele gostava muito de moto, né, poderia a arma dele ser uma moto ou alguma coisa assim, né. Então, em 9º lugar, né, eu coloquei o Che Guevara, né, o cubano. Em 8º lugar, também coloquei, né, uma
basicamente uma rainha, né, do Egito Antigo, não sei se qual é o feminino para faraó, que é a Cleópatra, né, a egípcia, né, que basicamente, né, a Cleópatra, ela fez muita gente, né, manipulou muita gente, né? Então ela tem um poder ali de manipulação, e eu acho que seria bem interessante, né, se as armas dela, né, fossem relacionadas a veneno, né, porque segundo a história, né, ela acabou se matando, né, com a picada de uma cobra, né, que era criada já com esse intuito, né, e basicamente muita gente usava isso, né, se fosse prisioneiro de guerra, acabava utilizando isso, né, para não ser, porque antigamente, quando você perdia uma guerra, você era humilhado, né, estuprado, cortado, né, e iriam usavam o seu corpo, né, para mostrar para os outros, né, que não adiantava mais, né, seguir você, porque você foi derrotado. Então, por isso, né, que muitas pessoas, né, antes de serem presas, né, acabavam se suicidando. Então, a Cleópatra, né, acabou fazendo isso, né, quando ela pensou que o seu amado, né, tinha morrido, e ela acabou, né, tomando veneno de cobra. Então acho que deveria o poder dela ser relacionado a alguma coisa de veneno. Então em oitavo lugar, né, ficou a Cleópatra, né, do Egito Antigo. E basicamente, né, acho que em Record de Ragnarok, até agora onde eu vi, não apareceu nenhuma mulher guerreira, né. Tem as Valkyrias, né, que ajudam cada um ali, mas da história, né, não apareceu nenhuma. Não sei se mais pra frente vai aparecer. Então, em sétimo lugar, eu coloquei a Cthulhu, da Mongólia, que também foi uma princesa mongol, né? Que basicamente disseram, né? Segundo as lendas, ela era uma imponente guerreira, né? Ela era uma das guerreiras, né, mais formidáveis que tinha na época. E tanto que o pai dela, né, queria que ela se casasse. E ela só iria casar, né, com alguém que ela conseguisse, né? Que conseguisse a derrotar. Então, basicamente, ela derrotou muitos soldados, né? Que queriam casar com ela. Porque disse que ela era um misto entre beleza e também, né? Beleza e força e tática de batalha, né? Então, basicamente, ela era uma guerreira muito forte, né? E poderia ter o auxílio ali da Valkyria, né? Pra fazer uma arma bem legal para ela. Então, em sétimo lugar, colocamos a Cthulhu. E eu não sei, mas eu tive uma leve impressão, né? Que eu acho que a Mulan foi inspirada nela. Não sei se basicamente, né? Se a gente se confirma isso, né? Mas eu fiquei com essa leve impressão. Em sexto lugar, né? Eu coloquei o touro sentado, né? Dos Estados Unidos da América. Que basicamente, a gente fala que é Estados Unidos da América, né, mas é um povo nativo, né, das Américas originais, que basicamente, quem não sabe, né, os índios foram devastados, né, sobrou muito pouco índio, né, tem aquele filme Faroeste, né, onde eles matavam os índios, e os índios também eram bem violentos, né, e não vai responder violência, né, sem violência. E basicamente, né, eles tinham uma técnica lá de usar machados, alguma coisa assim, né, e escalpelar o inimigo, né, que seria segurar o cabelo, né, e arrancar aquele couro, né, couro cabeludo da cabeça, né. Então tinha muitos deles que colecionavam escalpos. E o touro sentado, né, era um dos mais poderosos, mais formidáveis, né, guerreiros, onde ele conseguiu, né, fazer com táticas de guerrilhas, né, ancestrais e também com flechas e machados, né, ele conseguiu lutar contra infantarias, né, com armas de fogo, né. Então ele foi um personagem, né, bem interessante, né, da antiga, né, América. Então, em sexto lugar, coloquei o touro sentado. Em quinto lugar, eu coloquei uma figura, né, que é muito importante, né, na história, que tem muitas mitologias em volta dela, que é o São Jorge, né, da Capadócia, onde é a atual Turquia. Onde o São Jorge, né, ele era um santo guerreiro, e onde dizem, né, que ele conseguiu matar o dragão, né, que basicamente era uma fera, né, que estava atormentando ali as regiões ali da Capadócia, e onde um guerreiro, né, vários guerreiros tinham ido lutar contra ela e acabavam morrendo, né, e também, né, e ele, por ser um soldado cristão, né, ele pediu ajuda a Deus, né, e conseguiu derrotar, né, essa monstruosidade, né. Agora tem muitas coisas, né, que muita gente fala que seria um dragão, né, ou na interpretação bíblica, né, sempre que eu falo um dragão, basicamente, né, alguma figura demoníaca que ele teria derrotado. Outros dizem, né, que poderia ser um crocodilo, né, que, para quem não sabe, crocodilos, eles são quanto mais se prolonga, né, a vida deles, mais ele cresce, né? Então muitos diziam que ele estava sendo muito alimentado, né? E porque o pessoal sacrificava animais, né, para que ele não fosse, para que ele tinha crescido muito, né? Então seria um crocodilo que estava atrapalhando a região ali. Outros dizem, né? Tem algumas figuras, né? Basicamente em relatos antigos, né, onde tem algumas imagens, né, que o monstro, né, o dragão,
representações do São Jorge matando um dragão, aparece, né, com alguns dinossauros, né? Alguém poderia achar que foi algum dinossauro, né, que sobrou, né, e sobreviveu e acabou que estava causando, né, essa, vamos dizer assim, essa reputação ruim naquela área ali, só que não se sabe o que foi, só se sabe que ele matou alguma criatura ali e salvou, né, por isso que o povo é muito grato, né, pelos feitos do São Jorge, né, ter derrotado a besta. Então, em quinto lugar, né, ficou o São Jorge. Em quarto lugar, eu coloquei Alexandre o Grande, né, da Macedônia. Atualmente, né, Macedônia do Norte, onde ele foi um dos caras, né, que chegou perto, né, de dominar o mundo, né. A gente sempre vê algum vilão falando, né, que vai querer dominar o mundo, mas o Alexandre o Grande, né, dominou parte do mundo conhecido ali, e ele tinha uma coisa bem interessante, né, que ele não impunha a sua cultura, né, às outras culturas que ele conquistava. Basicamente, ele mesclava com a sua cultura. E dizem também que isso fez ele, muitos lugares que ele conquistou virem, né, para o lado dele, mas também fez com que, basicamente, né, a derrota dele viesse, né, porque basicamente, né, a cultura dele se misturou tanto que ninguém sabia mais quem era a cultura de cada povo, né. Então, em quarto lugar ficou Alexandre o Grande, né, um ótimo estrategista, né, e também um ótimo guerreiro. Em quarto lugar ficou Alexandre o Grande da Macedônia do Norte. Agora, em terceiro lugar, né, eu coloquei o rei leproso, né, que seria, né, um rei, né, de Jerusalém, atual Israel, né. Temos muitas brigas ali de quem é a região se é de origem palestina ou israelense, né, aquele pedaço ali, mas vamos dizer assim que ele foi o rei de Jerusalém ali de Israel, e ele é um rei, né, que desde sua infância, né, foi acometido por uma doença que foi lepra, onde fez com que ele se vestisse, né, com armadura, né, para cobrir todo o seu corpo, e mesmo assim, né, com essa lepra, ele conseguiu, né, ser um formidável guerreiro e também um formidável rei. Então, basicamente, né, ele ajudou bastante nas cruzadas, né, então ele é um personagem, né, muito conhecido, né, na nossa história atual. Então, em terceiro lugar, eu coloquei o rei leproso, né, de Israel. Em segundo lugar, né, uma figura bem conhecida, né, que é o Benkei, que é um ninja, né, que basicamente ele morreu, né, tomando várias flechadas, né, só que ele conseguiu completar sua missão. E ele é referenciado, né, em várias histórias, né, até uma casa de Yu-Gi-Oh, né, que em homenagem a ele. E tem umas histórias, né, que dizem, né, os mitos dizem, né, que basicamente, né, ele foi um guerreiro tão honrado, né, que mesmo na sua derrota, né, ele continuou em pé. Só que basicamente, né, essa história tem uma trama assim, né, de quem conta, né, do vencedor que conta, mas basicamente o que dizem, né, foi que ele tomou tanta flechada, né, que tipo assim, os pés dele ficaram presos no chão, né, ele ficou em pé por causa disso, né, que ele ficou preso, né, pelas flechas. Então, em segundo lugar, né, eu coloquei o Benkei do Japão. Ora, em primeiro lugar, eu coloquei um cientista brasileiro, né, muito famoso, que foi Santos Dumont, né, o criador do avião, né, do criador do 14 bis. E ele teve algumas invenções, né, que ele também criou, né, como o relógio de pulso e outras coisas assim. E como a gente viu, né, o Nikola Tesla participando, né, o Nikola Tesla sendo um dos guerreiros ali, criando sua armadura, isso poderia acontecer também com o Santos Dumont, né, a Valkyria virar, né, um avião, né, com todas as ideias, né, que o Santos Dumont teve, né, ou que na história falasse que ele tenha tido. E seria bem legal, né, porque basicamente seria um brasileiro ali na história, né, mesmo que tem nos Estados Unidos, muita gente acredita que foi os irmãos Wright, né, só que o mundo inteiro sabe que quem criou foi o Santos Dumont, o primeiro avião, né, com motor que conseguiu voar, e foi um brasileiro, né, então eu colocaria ele, né, para aparecer, né, com uma batalha aérea, né, alguma divindade, né, que tivesse poderes aéreos, sei lá, um Hermes, alguma coisa assim, colocaria ele para lutar, né? E se fosse por mim, né, ele venceria, né? Por ser o nosso brasileiro, né? Um dos brasileiros, né, mais famosos que nós tivemos. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal. Se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí, Jobo.